pessoas! Vamos estudar as propriedades periódicas dos elementos químicos. Faremos isso em 2 videoaulas. Nessa, nós veremos o raio atômico e na próxima, nós estudaremos as demais propriedades. As propriedades periódicas, elas apresentam valores que crescem ou decrescem em determinados intervalos de números atômicos. Se os valores de uma propriedade eles só aumentam ou só diminuem com o aumento do número atômico, sem regularidade, ela é uma propriedade aperiódica. Vamos estudar as propriedades periódicas mais importantes: o raio atômico, a energia de ionização, a afinidade eletrônica e a eletronegatividade. O tamanho do átomo, ou melhor, o raio atômico, é uma característica difícil de ser determinada, porque a eletrosfera de um átomo ela não tem uma fronteira definida. Essa propriedade periódica ela descreve a distância do núcleo até o elétron mais externo de seus níveis eletrônicos. Para determiná-la, nós podemos considerar que ela é metade da distância entre os núcleos de 2 átomos que formam substância simples, por exemplo. Então, se a gente pegar metade, nós vamos encontrar o raio. Então, o raio é metade da distância entre os núcleos de 2 átomos que estariam para a gente aí formando uma substância simples, como eu mencionei há pouco. De maneira geral, para comparar o tamanho dos átomos, nós devemos levar em conta 2 fatores. Primeiro, o número de níveis, ou o número de camadas eletrônicas. Por exemplo, considere esses 2 átomos aí. A gente tem X e Y, com as configurações eletrônicas, X finalizando em 3p6 e Y finalizando em 4p6. Nesse caso, a gente vai considerar que quanto maior for o número de níveis, maior será o tamanho do átomo. Então, se a gente considerar, por exemplo, X, ele tem o núcleo e a primeira camada, aí a gente tem aqui 2s2, 2p6, a terceira camada, e 3s2, 3p6, a terceira camada. No caso de Y, a gente tem o núcleo, a primeira camada, né? 1s2, a segunda camada, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d10, é o mesmo nível de energia, a mesma camada eletrônica. E nós temos a última camada, que é 4s2, 4p6. Observando a representação, vocês conseguem identificar, conseguem perceber que a gente tem que o tamanho de Y é maior que o tamanho de X, ou que o raio de, consequentemente, né, que o raio de Y vai ser maior que o raio de X. Então, essa é justamente a conclusão. O raio atômico de X é maior que o raio atômico de Y. Por quê? Porque ele tem um nível a mais, ele tem uma camada a mais. Então, a primeira observação que vocês devem fazer é justamente essa. Qual dos dois tem maior número de níveis ou de camadas eletrônicas? Ok. E no caso de os átomos que estão sendo comparados, eles apresentarem o mesmo número de níveis, o mesmo número de camadas. Aí a gente vai utilizar um outro critério, o segundo critério, que é o número de prótons. Então, o átomo que apresenta um maior número de prótons, ele vai, consequentemente, exercer uma maior atração sobre os seus elétrons. Então, se o átomo exerce uma atração sobre os elétrons mais forte, isso vai provocar uma redução no tamanho dele. Então, dessa forma, a gente pode afirmar que o raio atômico, nesse caso do elemento A, ele é maior do que o raio atômico do elemento B, em razão do número de prótons. Então, B tem mais prótons. O que vai acontecer? Força de atração maior sobre os elétrons. Então, o átomo vai diminuir o tamanho. No caso de A, tem menos prótons, então a força de atração em relação aos elétrons, do núcleo em relação aos elétrons, é menor. Então, os elétrons podem ficar mais afastados. E aí, a gente tem um aumento do raio. Então, de um modo geral,
a gente pode dizer que em uma mesma família ou em um mesmo grupo, o raio atômico, ou tamanho do átomo, ele vai aumentar de cima para baixo na tabela, devido ao aumento do número de níveis, né? Quanto mais acima, menor o número de níveis, quanto mais abaixo, maior o número de níveis. E no mesmo período, nas linhas horizontais, o tamanho do átomo ele vai aumentar da direita para a esquerda na tabela, devido justamente à diminuição do número de prótons, que foi o que a gente viu no slide anterior. Então, o que acontece, né? Diminui a força de atração sobre os elétrons. No entanto, essas variações nos grupos e nos períodos, elas devem ser consideradas apenas como tendências, porque elas não são válidas para alguns elementos químicos. Então, a gente fala sempre a tendência de aumentar de cima para baixo, a tendência de aumentar da direita para a esquerda. Ok, vamos ver a definição agora de raio iônico. Então, define-se raio iônico como o tamanho de um íon. E o que são íons? Nós estudamos isso no conteúdo anterior, lá em estrutura atômica. Os íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons e que, por essa razão, eles passam a ser chamados de cátions e ânions, respectivamente. Então, um átomo que ganha elétrons, ânion, um átomo que perde elétrons, cátion. Quando há perda ou ganho de elétrons, há, consequentemente, aumento ou diminuição das dimensões em relação ao átomo inicial. Então, no caso dos cátions, a perda de um ou mais elétrons faz com que o número de prótons no núcleo fique maior do que o número de elétrons. Assim, o núcleo ele exerce uma maior atração nos níveis, diminuindo o tamanho do átomo, ou seja, o raio do cátion é menor do que o do respectivo átomo. Vejam a comparação entre o átomo de magnésio e um cátion de magnésio. A gente observa, nesse caso, que magnésio, ao perder esses dois elétrons aqui, que estão representados pela cor azul, né? Ao perder esses elétrons, essa camada é como se ela deixasse de existir. E aí ele se torna um íon, Mg mais 2, porque ele continua com os seus 12 prótons, mas agora só tem 10 elétrons. Então o raio dele tende a diminuir. E uma consequência é que a força de atração dos prótons em relação aos elétrons, ela tende a aumentar. E o raio iônico em relação aos ânions. Então, no caso dos ânions, o ganho de um ou mais elétrons faz com que o número de prótons no núcleo fique menor do que o número de elétrons. Porque quando ele é um átomo, né, lembrando, a gente tem número de prótons igual a elétrons. Quando ele ganha elétrons, então ele vai ter mais elétrons do que prótons. Por isso que se transforma no ânion. Como os elétrons apresentam a mesma carga e sua quantidade está maior, ocorre um aumento na repulsão entre essas partículas, fazendo com que o tamanho do átomo se torne maior. Ou seja, o raio do ânion é maior que o do átomo de origem. Então veja essa comparação aí entre um átomo de enxofre e um ânion de enxofre, né, que a gente pode chamar de sulfeto. Então, como a gente já viu, o raio do átomo enxofre é menor do que o ânion enxofre. Vocês observam, o número de camadas é o mesmo, mas esse aumento aqui de 2 elétrons, representados aqui por essas bolinhas azuis, está diminuindo a força de atração dos prótons que estão no núcleo em relação a esses elétrons. E aí eles podem se afastar mais do núcleo. Consequentemente, tendência de aumentar o seu tamanho. Então, antes de finalizar, uma observação importante, que nas espécies isoeletrônicas, aquelas que apresentam o mesmo número de elétrons, terá menor raio aquela cujo número atômico for maior. Então, se elas são isoeletrônicas, a que tiver maior número atômico tem menor raio. Por quê? Porque isso aumenta a atração entre os prótons e os elétrons, diminuindo o raio dessa espécie iônica. Supere o obstáculo da desistência todos os dias e vença qualquer desafio. Finalizamos aqui
até a próxima videoaula com a segunda parte das propriedades periódicas.